Meus amigos, no último dia 11 de outubro, o Brasil assistiu a um espetáculo dantesco. Viu o Supremo Tribunal Federal se curvar covardemente diante da maior organização criminosa do país. O Supremo, que já vinha sangrando com ferimentos graves na sua credibilidade e honorabilidade, e com as nuvens negras da corrupção pairando sobre a cabeça de alguns de seus ministros, não resistiu e publicamente decretou a sua falência. Ele, que representava a esperança dos brasileiros para deter os criminosos que comandam o país, acaba de cair de joelhos diante do corporativismo dos corruptos do Congresso Nacional, abrindo mão de sua autoridade como órgão máximo da justiça brasileira. Foi um desastre aquela sessão de julgamento. Decisão judicial cúmplice. Se não for cumprida, emprega-se a força policial para garantir o seu cumprimento e colocar os vagabundos na cadeia. Senhora ministra, presidente do Supremo, senhores ministros, quanta covardia, quanta mediocridade, quanta pequenez, quanta falta de orgulho profissional, quanta falta de espírito público, quanta falta de dignidade. O Brasil inteiro estarrecido viu vocês se humilharem e, usando a linguagem bem chula, o Brasil inteiro viu o Supremo Tribunal Federal abrir as pernas para os bandidos do Executivo e do Legislativo. Uma vergonha para um país que diz ser uma democracia e que vivemos num Estado democrático de direito. Hoje, 17 de outubro, quando terminava esse artigo, vi a decisão do Senado sobre a punição imposta ao senador Aécio Neves. Como todo mundo já previa, ante a demonstração de fraqueza do Supremo, derrubaram a decisão proferida por uma de suas turmas. Jogaram uma pá de cal sobre eles e deram mais um recado para o Brasil, dizendo que quem manda aqui são eles. Que vexame! Enquanto isso, o Brasil segue sendo um país arrasado, um povo sem esperança. E agora? Diante desse quadro catastrófico, senhores comandantes das Forças Armadas, os senhores têm alguma coisa a dizer ao povo brasileiro? Somente vocês salvarão o Brasil. Esses canalhas que nos governam não nos representam, não representam o povo brasileiro. Nós somos muito melhores do que eles. A renúncia do Supremo aos poderes a eles conferidos jogou toda a responsabilidade em suas mãos. Agora os senhores ficaram sozinhos, estão livres para agir e fazer o que for necessário neste momento crucial da vida do nosso país. É o que o povo quer. Intervenção militar já. Agora é uma questão de segurança nacional. Comandantes, a Constituição brasileira é clara quando fala, em determinado trecho do artigo 142, em autoridade suprema do presidente da República. Isso significa que as Forças Armadas devem obediência única e exclusivamente ao presidente da República e a ninguém mais. Nela não está previsto um substituto legal para ele na sua falta. No caso de algo extraordinário, está acontecendo. E, de fato, não está. Poder-se-ia argumentar que qualquer dos outros dois poderes poderia substituir o presidente, como só ia acontecer no caso de normalidade institucional, presidente da Câmara, presidente do Senado. De fato,
Os outros dois poderes estão vivendo um clima de normalidade institucional, brigando como gato e cachorro, fazendo negociatas com o dinheiro do povo, transformando a casa que deveria ser o templo da democracia num balcão de negócios escuros. Claro que não. Executivo e legislativo transformaram-se no império do crime. Acredite no que eu estou dizendo. Existe mais honra e dignidade nos presídios de segurança máxima do país do que naquelas casas. Então, é obrigação constitucional, é dever das Forças Armadas, agora com as principais responsáveis pela segurança nacional, intervir para trazer o país de volta à normalidade institucional, ainda que seja uma normalidade extraordinária. Comandantes, os senhores estão livres para agir. Por que não intervir? Sabemos perfeitamente que os senhores não fazem parte dessa sujeira. Mas como é que podem estar apoiando essa corja de vagabundos, de criminosos? Como é que podem dar sustentação a esse governo corrupto, dar guarida a esse presidente sem as mínimas condições morais para dirigir um país, para governar um povo? Como é que os senhores podem conviver com essa situação de roubo, de corrupção, de desonestidade, com essa imundície, com essa sujeira, que contraria inteiramente a nossa índole e a nossa formação? O presidente Temer não vai tirar o Brasil desse inferno. A presidência não existe de fato. O Brasil está sem comando. O presidente está perdido, preocupado em salvar a sua própria pele. A interpretação do texto constitucional agora é das Forças Armadas. É uma questão de segurança nacional. E os senhores podem e devem agir de ofício e tomar as rédeas do governo. Já está passando da hora. O Lula está se agigantando em plena campanha eleitoral e crescendo nas pesquisas de intenção de voto com a certeza absoluta que nada vai acontecer. E não vai, porque todos esses vagabundos corruptos vão apoiá-los. Eles sabem que se o Lula for eleito, estarão salvos. E tem mais. Ao mesmo tempo em que faz campanha, está preparando suas forças de resistência, milícias, MST, MTST, CUT, etc., criando um clima favorável para convulsionar o país e até mesmo levá-lo a uma guerra civil, se alguém tentar impedi-lo. Da maneira como as coisas estão andando, ou o Lula será o próximo presidente, ou teremos derramamento de sangue no Brasil. Que Deus nos livre de mais essa tragédia. Foi dados aos senhores a oportunidade, a honra e o privilégio de salvar o Brasil novamente. Pior do que está, não vai ficar. Medo de comentários, de críticas. E daí? Somos soldados da pátria até o fim dos nossos dias. E se tivermos que ser sacrificados novamente, que assim o seja. A nossa pátria está acima de tudo. E como diz o velho jargão, a pátria tudo se dá. Nada se pede, nem mesmo reconhecimento. A história os julgará. E certamente lhes reservará um lugar de honra na história do nosso país. De que adianta as Forças Armadas ficarem impolutas, altaneiras, com a Constituição numa das mãos e a bandeira na outra, e afundarem junto com o Brasil e o povo brasileiro num mar de lama, num mar de podridão? Há alguma glória nisso? Meus cumprimentos ao General Mourão pelo seu pronunciamento. Com imenso respeito, votos de paz e saúde e o desejo de que Deus os ilumine
em suas decisões. Forte abraço. E lembre-se, a história não fala de covardes. No início do século XVII, quando estrangeiros tentaram invadir suas terras para escravizá-los, como tenta fazer hoje o crime organizado com o Brasil, os indígenas da nação Tupi, em armas, os repeliram com o grito de guerra. Coivi ore retama, que significa na língua tupi, esta terra tem dono.